Bem-vindos a mais um Café Central. Este Café Central temos a Gabriela, que desta vez traz uma parceira, digamos assim, que é a Vânia Cardoso, faltava esse nome, a Vânia, que é psicóloga e que nos vão contar um pouco o trabalho da Gabriela ter sido nesta perspectiva do cancro, os problemas que o cancro traz muito também para as mulheres, como ultrapassar o cancro, e neste caso a Vânia faz muito esse trabalho também, e vamos conhecer o que é que a Vânia tem estudado um pouco nessa área, e também este projeto, a Esperança não tem cor. Força, Gabriela. Olá, Ricardo, mais uma vez. Obrigado. É um gosto de voltar a estar contigo na companhia e desta vez trazer a Vânia a meu lado. Obrigada também. Então, juntamente, eu tenho a exposição que se chama Cancro, a História que nos une, e ela unia agora A Esperança Não Tem Cor, que é uma palestra motivacional. Normalmente as palestras são sempre dadas por mim. E eu senti que há necessidade, há temas que eu não abordo, se calhar, de uma forma... Não é tão profissional, mas eu dou muito mais do meu ponto de vista, a minha opinião. E juntar a isto uma profissional da área é completamente diferente. Acho que as pessoas ganham mais do que ter-me só a mim a dizer eu passei por isto, mas não há a outra faceta. Juntar a Vânia é muito isso, é trazer às palestras do enriquecimento, trazer alguém que é da área que diz que há outras pessoas que não tiveram cancro que também têm esses problemas, como a infertilidade, a sexualidade, o aumento de peso, a diminuição de peso, a autoestima. Esses temas que são abordados da minha perspectiva, neste momento são abordados por alguém que lida com pessoas que tiveram cancro e que não tiveram, mas que tem uma visão diferente da minha porque tem os dois lados, digamos. Muito bem, precisamente. Vânia, portanto, a área psicológica, obviamente a área física e, digamos, a degradação que a doença e os tratamentos também trazem, é muito o foco então do trabalho de um psicólogo com este tipo de mulheres, não é? Que sofrem deste tipo de doenças. Cada caso é um caso, não é? Cada ser humano temos que analisar num primeiro momento uma série de pontos e fazer uma espécie de análise idiosincrática de cada pessoa. E além disso, e sobretudo, o sofrimento é transversal à condição humana. Portanto, dentro da área oncológica ou fora da área oncológica, o meu trabalho acaba por ser um pouco transversal no sentido de se pensarmos uma doente oncológica ou se pensarmos uma doente que tenha sofrido uma perda relacional ou uma amputação, não é? Se vir, o trabalho vai ser direcionado no mesmo sentido. Elaboração do luto, o foco na autoestima, a projeção no futuro, tentar perceber em que plano do seu desenvolvimento pessoal aquela pessoa se encontra, os níveis de desespero, se há ou não ideação suicida passiva que tenha que ser ou não trabalhada, se a pessoa desenvolveu problemas secundários à doença, por exemplo, há imensas pessoas que têm problemas orgânicos que são curados, não há remissão, e as pessoas depois desenvolvem coisas secundárias, nomeadamente agorafobias, não é? Ligeira hipocondria, tudo isso traz um impacto e um sofrimento diário àquela pessoa, não é? Não porque ela é naturalmente obsessiva, mas porque se aprendeu a defender e a proteger de tal forma que depois, a dada altura, está 5 vezes a pensar isso, não é? Com pensamentos negativos, e é tudo isto que tem que se reverter, quer na área oncológica, pode surgir, quer noutra situação, não é? Em qualquer situação. Portanto, quem trabalha como clínico sabe disto. E a Esperança Não Tem Cor é exatamente isso, ou seja, é uma palestra, neste caso motivacional, mas também a dar dicas e tentar perceber os caminhos com que se ultrapassam esses problemas, é isso? A Esperança Não Tem Cor foi especificamente o tema da tertúlia onde eu participei, onde eu fui moderadora e estava a Gabriela, a mentora deste projeto, a Isadora Leme e a Ângela Machado Vilhena, e eu fui convidada com muita honra para gerir e, digamos, fazer as honras da casa da tertúlia. Foi uma tertúlia muito intimista e teve este nome porquê? Porque a ideia era convidar as pessoas, profissionais, doentes, familiares, pessoas anónimas, fazê-las vir até nós, mas com uma ideia de que não vamos aqui estar todos a chorar porque esta pessoa foi amputada e aquela pessoa esteve às portas da morte. Não, a ideia era levar esperança, levar cor, levar algo que levasse a pessoa a ir até nós, mas com otimismo. Vamos lá ouvir a Gabriela Fonseca e ver o que é que ela tem para nos dar. Não é? O cartaz tinha
O cartaz era muito bonito, muito alegre, e eu penso que a frase também, a esperança não tem cor. Encerra todas as possibilidades boas. Para quem viveu como a Gabriela essa situação, portanto, Gabriela, como é que é ter, digamos, uma pessoa que tem estudado o assunto, que se debruça sobre o assunto, também a falar? É uma mais-valia, sabes, Ricardo? Principalmente quando tocamos em assuntos como infertilidade, sexualidade. Quando eu falo do meu caso, eu estou-me a expor a mim, mas estou a expor também o meu namorado. E claro que isso não é, às vezes, não é fácil para ele, estás a ver? Porque se eu digo, eu estou infértil, é óbvio que as pessoas vão pensar, se calhar vão dizer, já não dizem ao meu namorado, quando vier a ser pai, as pessoas já temem dizer essas frases, porque eu já estou infértil, há um receio. Quando a Vânia chega a uma palestra e diz, há pessoas que passaram por um cancro e sofrem da ansiedade de poderem ser mães, têm infertilidade, já é diferente, porque eu só dou o meu caso. E o que é que acontece? Numa doença oncológica, eu passei por isto, eu fiquei infértil. Mas mais de metade das pessoas que eu conheço não ficaram, não é uma regra que ficar infértil. Mas se eu disser isto, eu estou infértil, a plateia vai dizer, coitada, agora não pode ter filhos, como é que vai ser? Ou eu conto a história toda, ou então metade da plateia já não vai dizer aquela coisa, quando for mãe, porque eu não posso ser, mas tenho congelados, vou ser. Agora, quando a Vânia aborda esta situação, a infertilidade, as pessoas veem de uma outra forma, porque é uma profissional a dizê-lo. Exatamente, tem outro impacto. Sim. Há outro impacto. Exato, não há uma exposição da vida pública numa palestra, como é o meu caso, estás a ver? Porque as associações vêm logo. Eu digo muitas vezes, muitas amigas minhas às vezes dizem, Gabi, quando tu fores mãe, depois pedem-me desculpa. E isso mete-me confusão, porque eu vou ser mãe como qualquer pessoa, eu tenho 19 ovocitos congelados. Aquilo é dar até gêmeas e tudo. Mas pensaste logo nisso, ou seja, quando Sim. tu fizeste, à partida, quando avançaste para o tratamento, foi logo uma preocupação? Não, a médica disse-me, e é um dos meus grandes sonhos, eu tenho dois grandes sonhos, casar e ter filhos. E a médica, aos 25 anos, diz-me isto, diz-me que eu tinha que adiar ambos os sonhos, e um dos sonhos eu podia nem vir a concretizar. Agora sabes que eu estou habituada a ter cabelo curto. Então isto agora, ter um cabelo comprido, isto agora é toda uma habituação nova. O cabelo está-me sempre a cair e assim. Então, assim, anónimo, sabes que eu digo uma coisa. Eu sinto a esperança nos meus ombros. Porquê? Porque o meu cabelo a crescer é mesmo uma esperança. Literalmente. E eu senti essa necessidade, porque eu dou palestras sempre sozinha, normalmente. O que é que a história que nos une é a exposição. Ela vai terminar agora em novembro. Agora em outubro ela passará em alguns locais, nomeadamente o IPO, ela em princípio vai voltar ao IPO e a Vânia vai estar presente, porque eu acho que é importante termos alguém da área, sabes, que não é dar credibilidade àquilo que eu digo, mas é tornar um discurso mais... imparcial. Exato. Não é? Mais técnico também. Portanto, Vânia, conta-nos só um pouco como é que se debruçou sobre este assunto. Foi uma área específica que teve vontade de conhecer, vontade de trabalhar? A área oncológica? Sim. Não tenho qualquer especialidade na área. Não, mas o tema... O tema é muito caro. Sim, exato. Sim, e noto que a população não tem conhecimento acerca das sequelas, por exemplo. Nomeadamente em termos de terminologia, as pessoas não sabem. Só existe a palavra ou cancro ou tumor. Pronto. E fugindo um bocadinho ao tema, por exemplo, quando se dá trabalho a alguém que sofreu, por exemplo, a amputação do peito, de uma das mamas, não é? Que é assim que se diz. Sim, mas às vezes tecnicamente isto se mama, não é? Tecnicamente é mama. Imagine, há todo uma hipotrofia da musculatura, à volta, a pessoa não pode fazer determinados esforços, nomeadamente muitas vezes o braço sofre edemas. Esta pessoa, imagine, não vai poder trabalhar a carregar paletes. E o que é que acontece? Muitas vezes dizem, essas pessoas não querem trabalhar, está a assumir um papel de vítima, entra numa postura de autocomiseração. Não é nada disso. A pessoa realmente tem necessidade de falar muito sobre o que passou, não é? Tudo que implica uma situação traumática, uma situação de experiência emocional intensa, nós temos que verbalizar várias vezes até ao detalhe. Isso acontece quando somos mães, não é? Contamos o nosso parto não sei quantas vezes, com detalhes. O enfermeiro disse isto e o meu marido disse aquilo e depois o miúdo não sei o quê, estava não sei quantos de dilatação. Ou seja, mesmo as experiências positivas, quando são muito intensas, as pessoas têm que as revivenciar e recordar. Então imagina um trauma. Claro que a pessoa tem que
falar sobre a sua dor, falar sobre a sua perda, falar sobre a sua amputação, contar a vez que deixou de andar porque não tinha o sistema imunitário a funcionar e foi picada por uma melga, por exemplo, percebe? Estas coisas a população desconhece. Quem é que conhece isto? Familiares exaustos, porque veem os outros, os doentes, a definhar. Os médicos do hospital, do IPO, também sabem a realidade, médicos e outros profissionais, e de resto ninguém, a não ser algum clínico que trabalhe diretamente com uma situação destas e que vá recolhendo informação e conhecimento acerca do que é estar doente, estar fisicamente doente, não é? Ou adoecer fisicamente, as pessoas não sabem, então criam preconceitos, que o doente oncológico se vitimiza, ou que alguém que se expõe para contar a sua história e agregar valor e levar mais longe a sua história para ajudar pessoas, como o caso da Gabriela, possa entrar numa situação de marketing pelo cancro. Não é o caso, também isso não acontece. Mas há muito desconhecimento, há muito preconceito. Eu acho que é importante desconstruir passo a passo, nem que seja na cabeça de 10 pessoas, 20 pessoas, já é um ganho. Mas tocou num ponto interessante, que é a questão da família também. Ou seja, até que ponto é benéfico para a família, por exemplo, ter este conhecimento, também, digamos, ter, não diria terapia, não é a palavra que eu queria usar, mas, digamos, o próprio psicólogo olhar para a família como um todo e falar com todos como é que se prepara uma família para uma situação destas. Ficávamos aqui até à noite e mais 15 dias a falar sobre a família, não é? E as questões sistémicas. Para já, temos que questionar o que é a família de alguém, de um doente. O que é a família? Quem é a família? São as pessoas que o rodeiam, sejam família ou não. E depois, quem realmente fica ao lado do doente vai perceber. Ou de uma forma mais intensa ou gradual. Vai visitar o doente ao hospital diariamente. A Gabriela contou-me quando reuníamos, e assim criámos uma amizade para falar sobre o projeto, contou-me que os meus dias em 2015, 16, eram passados ao final da tarde, eu e o Rodrigo a passearmos com o soro no IPO, não é? Era assim? No ZUC. Era assim, a vida dela parou, ela foi internada, imaginemos uma menina com mais de 20 ou 30 quilos, careca, na flor da sua juventude, passa o clichê, não é? E ali estava ela, sem energia para fazer a promessa de ir a pé a Fátima, repare, tanto que ela prometeu que queria criar um projeto para ajudar pessoas, porque tinha mais energia a fazer esta campanha, a levar a voz dela ao mundo, às outras pessoas, a ser uma fada madrinha na vida de alguém, digamos assim, porque ela teve também uma pessoa que a ajudou na experiência dela, e ela pode falar um bocadinho sobre isso, porque não tinha energia para caminhar sequer. Gabriela... Portanto, a família quem quiser estar presente, é evidentemente envolvida. À força. Sim, obviamente envolvida estará. Agora, a minha ideia era mais na perspectiva de como é que se trata a família, entre aspas. Como é que se trata psicologicamente. Não sei como é a tua família, como é que reagiu, tu tens o teu... Como é que tenho duas perspectivas diferentes. Imagina, o meu namorado é uma pessoa muito tímida, muito... no mundo dele. O Rodrigo foi acho que a única pessoa que achou que eu nunca ia morrer. O Rodrigo teve essa atitude. No mundo dele, ia buscar forças que eu não sei aonde, ainda hoje me questiono, o Rodrigo nunca baixou a guarda. Acho que ele baixava com toda a gente, menos ao pé de mim. Quando ele chegava, assim, eu lembro-me de uma vez que eu já estava, eu fui internada de urgência porque eu não tinha nenhum glóbulo branco, eu sabia que ia ficar aplaseada e podia ter uma grave infecção. Eu não queria ficar no hospital. Eu parecia uma miúda de 5 anos a dizer, não fico internada. Eu dizia, tu vais ficar internada, Gabi. Quando já não há forças, tu vais buscar muita força a essas pessoas. Claro que se me disseres, se calhar eles anulam-se durante esse tempo todo em prol do doente, sim, eu posso, se calhar o Rodrigo deixou de ter vida, os meus pais deixaram de ter vida, porque todos nós vivíamos em função de mim. Se calhar, no final, eles estavam mais doentes do que eu. Exaustos. Porque eles estavam exaustos. Porque ele já não sabia o que era uma vida normal. Eu às vezes digo, eu quando deixei de estar doente, eu não sabia o que era uma relação. Porque, do género, a minha relação era fazer malas, o Rodrigo deixar-me no hospital, ir-me ver ao hospital. Era isto. Eu não sabia o que era uma discussão. Eu não gosto muito de expor a minha relação porque o Rodrigo é uma pessoa muito tímida. Mas só para dar um exemplo. A primeira vez que eu voltei a discutir com o Rodrigo, eu deitei a chorar. Porque eu dizia assim, os
casais discutem. Eu já não me lembrava disso, porque nós, durante quase 1 ano e meio, nós vivíamos, na minha casa só existia a palavra cura, tratamentos, e só havia glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Eram as nossas conversas, estás a ver? E era, podes comer isto, não podes comer aquilo. Eu já não sabia o que era uma relação. Aquela coisa do um casal discutir, um casal não estar tão presente. Tanto que a primeira vez que o Rodrigo me diz, hoje pegas tu no carro e vais sozinho a um sítio, eu achava que ele já não estava a meu lado, que me estava a abandonar. Eu sofri disso no pós-químio. Porquê? Porque ele precisou de me dar asas novamente. Autonomia. Exato. E eu não sabia o que era isso. Da mesma maneira que eu não sabia o que era... Estou a dizer, a primeira discussão que eu tive, que voltei a ter com o Rodrigo, eu achei um caos, tá? Porque eu não sabia. E se me disseres, eu acho que às vezes nos esquecemos muito da família, do facto... Embora eu acho que já haja apoio psicológico, eu própria quando cheguei ao internet... Mas quando tu acabas de saber que tens um cancro e te dizem, quero ter o psicólogo, é a coisa que tu menos queres. Mas foi uma preocupação que tiveste quando acabaste os tratamentos? Ou foi uma coisa foi que uma só coisa... mais tarde... O que é que acontece? Eu, quando acabo os tratamentos, eu descubro que eu fico agrofóbica. Eu tenho um ataque de pânico em pleno fora. E eu tinha uma coisa que foi muito complicada, que era medo de acreditar na vida, porque eu tinha medo que a vida me desse um cancro outra vez. Puxasse o tapete. Exatamente. Eu ganhei um tique, que agora felizmente eu já perdi. Eu passava a vida assim, estás a ver? A tocar os gânglios, a ver se não havia aqui nada. E como é que tu voltas a acreditar na vida? Ou seja, a partir daí começaram os meus medos. Eu tinha medo de conduzir, eu tinha medo de andar sozinha na rua. Até que tu percebes... Eventuais micróbios. Exato. Uma pessoa estar muito próxima de mim a respirar, eu achava, a pessoa já me está a contaminar. Isso é normalíssimo. Só que, para mim, eu tornei-me um ser estranho. Até que aí eu procuro apoio psicológico e foi porque eu vi que eu estava a começar a ter medo. Eu nunca tive... Porquê? Porque eu, durante o processo todo, eu não permitia os pensamentos negativos, eu anulei-os. Tá? O facto de ter medo é uma coisa normal, só que naquela altura eu achava que isso me punha mais fraca psicologicamente. E então eu voltei, quando eu acabei os tratamentos, eu voltei a ter medo, a chorar, a ter emoções negativas próprias do ser humano. E eu não soube lidar com isso. E foi aí que eu precisei, que era a altura de tratar a minha mente, porque o meu corpo já estava tratado. Mas a minha mente estava um caco autêntico. Tá? Eu nunca perdi a autoestima. Felizmente, essa parte eu nunca perdi. Há pessoas que perdem. Claro que tu perdes aquela coisa. Há uma vez que eu decidi voltar a trabalhar. E eu não mudo a minha foto do currículo. E a pessoa, quando me chama, diz-me assim, desculpe, eu quero esta pessoa que está aqui. E naquele momento é que tu tens o choque e dizes, eu não sou mesmo a mesma pessoa. E eu digo assim, desculpe, não foi por mal, mas se quer contratar essa pessoa já não existe. E é verdade. Olha, posso pedir só para puxares um bocadinho? Podes. Exatamente. Assim se calhar é melhor. E eu acho que o psicólogo nisso tem um papel muito importante, porque quando tu chegas a um processo de fim, todos respiramos fundo, mas as pessoas que te apoiaram já não têm a capacidade de te apoiar. Por exemplo, o Rodrigo diz muitas vezes, uma coisa é tu curares uma febre, é tu curares um cancro, tu sabes como é que os procedimentos. Agora, curar a mente, o meu namorado não percebeu porque é que eu era agrofóbica. Não consegue. Mas foi algo que tu tens noção como é que desenvolveste? Não foi só por causa da doença? Tens alguma noção o que é que causou? Há quem diga que isto já vem do facto de eu ser uma pessoa sempre muito ativa, do facto de... Não sei, mas eu sei que foi... O que eu sinto mesmo é que foi por causa da doença. Eu ganhei muitos medos no pós. Estás a ver o que é aos 25 anos, a tua vida parar uma vez e tu pensares assim, e se isto volta? Porque eu andei uma altura que cada pessoa que encontrava me dizia que tinha tido uma recidiva. E eu dizia assim, eu não posso ser diferente. Entendes? Quando eu acredito muito que o que é que aconteceu no pós? No pós eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de pegar no carro e ter um acidente. E morria. Eu tinha medo de andar na rua e se eu caía, morria. Eu comecei a lidar com a morte mesmo mal, porque eu achava que qualquer coisa era perigoso. Eu posso sim, claro. acrescentar e comentar. Sim. Há um ponto onde eu faço questão de dizer aqui que discordo da Gabriela, que é quando ela diz que não soube lidar com. Eu penso que o caso da Gabriela é um caso mesmo de exemplo,
porque ela soube muito bem lidar com a doença. Ela tem a informação de que está doente, não é? E o que é que ela faz? O que é que ela disse? Que na cabeça dela não havia pensamentos negativos, que ela anulou isso. Portanto, o que é que era o pensamento constante da Gabriela? A cura, o futuro, sobreviver, e ela esteve sempre super positiva, acreditou sempre que iria sobreviver. Ou seja, até ficar bem, o foco dela estava onde devia, que é uma coisa que não acontece quando outras pessoas adoecem. Mas Depois, não é, no pós, como ela diz, é natural que quando a pessoa finalmente sente, não é, bem, o relógio do perigo, não é, digamos assim, há uma ampulheta do perigo, da zona de perigo, cai a última pedrinha de areia, chegou ao fim, já não há perigo, então ali ela baixa a guarda, porque é um ser humano, não é? É um vulcão, é linda, é muito ativa, é uma mulher interessantíssima por dentro e por fora, mas é um ser humano, não é o Atlas com o mundo às costas. E ela aí baixa a guarda e pensa, e agora? Recidiva? Micróbios? Este lenço de papel está sujo. E vou pegar no carro. Quer dizer, teve 2 anos internada, não é? Teve 2 anos que não conseguia andar. Claro que é natural que as emoções negativas se apoderem dela. É natural. As emoções existem para serem vivenciadas no corpo, não é? E a dada altura ela vem a si, e como é que ela lida com tudo isto? Não é? Medos, angústias, pensamentos, pessoas a encontrarem, a Gabriela, pessoas com pena dela, pessoas a criticarem, tudo, coisas boas, coisas más, como é que ela lida com o mundo novamente? Mas isso é evidente que tinha que ter sintomatologia, é saudável. E claro, procurou ajuda. É assustador estar no fórum com uma crise de pânico porque o ar-condicionado traz micróbios, por exemplo. Não sei se era a origem Mas deixa-me perguntar-lhe, Vânia, ou deixa-me perguntar, isto é muito informal por aqui, esta coisa não é... como é que, obviamente cada caso é um caso, mas como é que o psicólogo pode trabalhar isso? Quais são os passos que pode tomar para trabalhar situações de pânico? Exato. Não, para trabalhar estes efeitos colaterais da doença, neste caso. Olha, posso lhe dizer que felizmente é algo que está muito estruturado, há racionais, há protocolos muito bem preparados já há muito tempo, e ainda bem, e há enorme sucesso para trabalhar todas estas situações colaterais, como disse, porque o mais difícil é mesmo alguém sobreviver a uma doença, não é? A partir do momento em que a pessoa... Há uma com o linfoma que morre com 25 anos, e há outra com o linfoma que vive com 25 anos, que é ela, Gabriela. A partir do momento que isto acontece, o psicólogo tem o trabalho todo feito. Todo feito? Tem, praticamente. Mas que tipo de protocolos são esses? Consegue mais ou menos explicar? Consigo, então. Para quem não sabe, olha, não faz ideia. Eu vou-lhe ser sincera, até tenho alguma inibição a falar disto, porque isto é mesmo o beabá, mas okay, eu entendo a sua dúvida. Imagino que quando um cliente, um paciente, chega à beira de um psicólogo e diz eu sofro de crises de pânico ou isto acontece-me, nós vamos dar nomes às coisas, não é? Então, num primeiro momento, dá-se um racional. Explicamos o que é uma crença, uma estrutura cognitiva que é ativada e que fica hipervalente e que guia aquele processamento de informação, consequentemente guiando a percepção do real. Não é? Isto se quisermos ir por um caminho rápido e por um caminho de abordagem cognitiva ou comportamental, que é a minha abordagem de base. Mas assim. Cada pessoa também respeita-se os ritmos das pessoas. É evidente, sempre. O mais importante é perceber quem está à nossa frente, se essa pessoa vai entender a nossa linguagem, que tipo de modelo pretende, se pretende um modelo mais complexo, se pretende um modelo mais racional de devolução de informação verbal, se pretende um modelo mais relacional. Há pessoas que se percebe que como é que se vai diminuir a angústia, ensinando a pessoa a respirar e entrando numa empatia até não verbal. Às vezes até é importante, digamos, entre aspas, calar o doente, calar a sessão e permanecermos numa empatia límbica, digamos assim, pré-verbal ou não verbal, onde a pessoa quase aprende a respirar, ou aprendemos a respirar mais lenta e fluidamente, digamos assim, pelo nariz. Há várias portas de entrada para resolver o ciclo do pânico, não é? Ou o ciclo da ansiedade. Por exemplo, pela respiração. Repare, ou repara, posso... Sim, claro. Repara que muitas pessoas que são naturalmente ansiosas têm determinadas características, que é, iniciam uma frase a respirar pela boca, assim. Se nunca repararam, comecem a reparar, não é?
pedir a esta pessoa que inicie as frases ou que faça a sua respiração pelo nariz, acredito que é uma mudança significativa na rotina daquela pessoa e ela é capaz de conseguir, da próxima vez que se enerve ou que se veja numa zona com muita gente ou que tenha uma discussão, ou seja, na próxima vez em que esteja presente um gatilho ativador ou qualquer coisa que seja subliminarmente ativador de uma crise, se ela respirar bem, não é? Se ela respirar de forma funcional e completa, Consegue acalmar-se. consegue não entrar em crise. Pode até ficar mais nervosa, pode notar os seus sinais, mas tem instrumentos para se distrair, ou seja, não se vai focar nos batimentos cardíacos, não se vai focar nas pessoas à volta dela, que são tantas, se for uma situação de agrofobia, por exemplo, e isso a perturba, não é? Mas vai-se focar noutras coisas, vai ter dicas, estratégias para se acalmar, digamos assim. Gabriela, portanto... Mas não é só isto, é muito claro, mais. Claro, obviamente. Há pessoas que têm uma ansiedade, sobretudo cognitiva, repare. A ansiedade não é só muscular, tensão, ou não é só a parte vegetativa da sudação, da sudorese, taquicardia, ou não é só emocional. A ansiedade pode ser, sobretudo, cognitiva. Podem ser só pensamentos. Claro. E se eu morrer? E se agora voltar? Há pessoas que passam o seu dia-a-dia 3 horas, imagine, 3 horas com pensamentos de e se volta a doença? Ou e se eu fechei bem a porta de casa, fugindo um bocadinho do cancro? Ou e se eu não conseguir agora fazer a transferência do oócito, não é? Obsessivo compulsivo, quase. Não, eu não gosto de rotular, só estou a dar exemplos de Sim. pensamentos negativos que em nada ajudam. Que as pessoas, como ficam sem dormir, às vezes começam a pensar e fiz aquilo e fiz errado e começam a reviver e a repensar e a remoer, não é? Sim. Tudo o que seja dúvida ou pensamento automático negativo instala-se nas redes neuronais de tal forma que depois a pessoa tem esses pensamentos já tão presentes, já tão constantes, já tão automáticos que nem se apercebe que são eles que estão ali a fazer proliferar e a assegurar a manutenção do funcionamento do pânico. São as tais cognições ou pontuam para a tal sedimentação das cognições panicogénicas, geradoras de pânico. É preciso identificá-las, não é? Desconstruí-las, reconhecê-las, e um trabalho não verbal. Eu cada vez digo que é mais importante e cada vez aprendo mais com o meu professor, que é importante a parte não verbal, porque as palavras, não é? Se não forem para nos ajudar, muitas vezes aquilo que nos permite a adaptação à civilização, ao mundo, nós somos seres culturais, aquilo que nos permite a adaptação também nos permite a mal adaptação, e portanto a parte verbal, se não for bem trabalhada, pode ser mal adaptativa, não é? Então é preciso não só desconstruir esse circuito instalado nas redes neuronais, na memória, e aprender a gerir as emoções de outras formas, e aprender a viver o corpo como um todo. Gabriela, e foi importante então dar esse passo de entrar em contacto com um psicólogo, começar a falar com ele. Mas eu não sou a psicóloga da Gabriela, sou amiga dela. Não estaria aqui, como é óbvio. Nunca, não gosto de falar dos meus... Não, eu dou-te outro exemplo, que eu comecei a achar e a sentir que era preciso tocar em determinados pontos. Por exemplo, o sexo e o cancro é dos temas mais tabus que existe. E claro que é o que eu te digo, eu tenho aquela coisa, eu falo nas palestras motivacionais, mas muito ao de leve, porque estou a expor-me a mim e ao Rodrigo, e acho que não o devo fazer, às vezes. Mas depois sinto que não digo tudo ao público, porque estou com esse receio. Essa inibição. Exato. E porque respeita o seu companheiro. Exato. Mas depois, quando nós falamos com doentes oncológicas, nós, amigas ou nós profissionais, nós dizemos-lhes, sabes que no meu consultório aparece muita gente com problemas relacionais a nível da sexualidade que nunca teve uma doença orgânica e, portanto, também é importante fazer a população específica da oncologia saber que não são só eles que passam por esse tipo, porque senão sentem-se demasiado alienados. E é mais uma carga em cima deles, já tiveram o cancro, já têm os problemas psicológicos, é mais o problema da sexualidade, o problema da autoestima, o problema da infertilidade, e não, são questões transversais. Exatamente. Transversais à população geral. Agudizadas só é pela questão do cancro. Não é que isso mitigue o sofrimento dos doentes oncológicos, mas ao menos não se sentem tão alienados, porque penso que ninguém normal fica feliz de saber que o outro não está bem. Isso não vai aliviá-lo, mas ao menos percebe que não está sozinho, não é o único que vive com toda aquela sintomatologia, todo aquele cluster de sofrimento. Sim, então estavas a falar então do como é que te tinha ajudado. Sim, ajudou-me a isso, a eu não achar que
para além disso, eu achava que as situações eram... Às vezes as pessoas não O entendem... mundo tinha desabado sobre ti, mais ou Eu- menos isso. eu dizia assim, Ou melhor, eu já- se tu eras o centro do mundo, os Exato. problemas eram tudo Estás a ver? contra ti. Imagina, o que é que acontece? Tu acabas de ter um cancro, pronto, já está o cancro. A seguir tu pensas, como é que vai ser a vida agora? E começam a surgir esses pequenos problemas. Não, eu não lhes chamo problemas, foram desafios que eu fui enfrentando na minha vida. Mas porquê? Porque sei lá, eu acho que não há idade para ter um cancro. Mas aos 20 e tal, ao peso que a sociedade põe à palavra cancro e ao o peso da juventude. Porque tu olhas para os teus amigos e eles estão numa fase completamente diferente da que tu estás. Enquanto, por exemplo, agora estou na fase da estabilização profissional, metade dos meus amigos já têm essa parte. Eu estou na fase de construir a minha vida pessoal, porque ela desgastou-se um bocadinho, como é normal. A minha preocupação era uma cura e não era, por exemplo, comprar uma casa. São preocupações diferentes. E tu sentes que, se calhar, estás um bocadinho... Não é que eu acho que cresci muito mais que metade dos meus amigos nestes últimos anos. Mas há essa parte que o peso da sociedade... Por exemplo, eu mal acabei o cancro. A primeira pergunta que me fazem é, quando é que casas? Calma. Calma. Deixa-me respirar. E deixa viver, se calhar um bocadinho também, não é? Sim, mas a pressão que a Deixa-me sociedade... desfrutar. Olha, eu digo, mas até os próprios profissionais. Eu tive de baixa durante muito tempo. E eu vou passar 2 meses de ter acabado de fazer quimio. Vou a uma junta médica. E o próprio médico me diz, olha, vou cancelar a sua baixa, porque a menina agora tem que ir trabalhar. E tu pensas assim, eu acabei agora de fazer quimio. Foi mais de 1 ano neste processo. Eu preciso dormir. E descansar. E ele disse, não pode ser uma vítima do cancro para o resto da sua vida. E assim, passaram 2 meses, não passou, tipo, meio ano, não passou 1 ano. São coisas que demoram, são processos que, passados 2 meses, eu ainda estava super fraca e Mas cansada. deixa-me perguntar-te, mas, por exemplo, esse apoio psicológico no SNS está previsto? Não. Está. Tá? Imagina, eu não tive porque eu não quis. Ok. Mas porquê? Porque eu acho que é muito... Agora, se está bem desenvolvido ou não faço ideia, porque eu nunca tive a Eu companhia. também nunca trabalhei nessa área. Não faço ideia. Mas, como é que eu tenho de explicar? Tu acabas de descobrir, tu acabas de encostar o cabelo, acabas de ser internada, acabas de descobrir um mundo novo, porque eu nunca tinha tido ninguém próximo com cancro. Eu nunca tinha visto uma pessoa careca, a não ser eu. Vem logo uma equipa de psicólogos à tua volta a apoiar-te. Queiramos, quer não, já chega. E eu dizia assim, se eu não estiver bem comigo própria, não é um psicólogo que me vai interiorizar na minha cabeça, olha, tenho que lutar por um cancro. Não pode ser... Eu acho que muitas vezes o problema do cancro é que nós deixamos para os outros é que eu tenho que fazer. O meu namorado é que me tinha que puxar, a minha mãe é que me tinha que puxar. Não, eu Mas acho isso também depende um bocadinho da própria pessoa e pessoa, assim. não é? Mas eu, às vezes as pessoas perguntam assim, Gabi, qual é o grande segredo? O grande segredo é 50% o médico, 50% o doente. E o doente, claro que muitas vezes apoiaram-me. Claro, eu chorei em todos os internamentos, eu chorava, Ricardo. O desfazer a mala, para mim, era terrível, porque eu sabia que eu ia passar 7 dias ligada a uma máquina, que ia estar a apitar, que aquilo depois, pronto, a máquina apitava N vezes, eu sabia isso, e eu chorei todos os internamentos. Mas eu sabia que eu tinha que, sabes quando tu sentes, eu achava que era só literário, quando as pessoas diziam a força interior. Eu nunca tinha descoberto a força interior, achava que era, pronto, conversa, não é? Por alguma razão o efeito placebo existe. Eu não consigo que seja efeito placebo no caso, Não, era mesmo sim. esperança, era ela que arrasa a vida. Era natural e saudável que chorasse. Claro. Não é? E ainda bem que chorou, porque se não chorasse ali, depois ia pagar a fatura, entre aspas, no futuro. Sim, porque... As emoções têm que ser vivenciadas e ela viveu isso. Não é por acaso que a depressão após cancro existe muito. E a minha médica temia muito que eu entrasse em estado depressivo no pós. E nunca entraste. Sim, como nunca. Mas acho que também não entrei porque eu recorri ao apoio no pós. Porque eu acho que é importante. Não é estar aqui a Vânia. Eu acho que é importante nós termos uma pessoa. Porque chega um momento. Porque são processos que demoram muito tempo. São processos que as pessoas às vezes não estão preparadas. Há um processo que eu acho que é aquele que tu vais ao hospital, não tens valores, quando eu digo valores, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que te permitam fazer o tratamento. E tu tens que voltar para casa, pensas, outra vez. Eu cheguei a ir todos os dias ao hospital para ter os ditos valores e não conseguir. Eu passei 1 mês à espera de tratamento porque eu não conseguia. O meu corpo já não... sujeitar-se ao tratamento. E esta questão, então, desta tertúlia, ou seja, serve como um espaço de partilha, obviamente, mas também de terapia?
Sim, eu acho que também quero quebrar tabus. Sabes que eu acho que o problema do cancro é o peso do cancro. Não é tanto... Porque o cancro, se pensar assim, o cancro já é uma doença. E se calhar morre mais gente de outras doenças. Mas eu acho que aí a comunicação social não faz um trabalho como deveria. Porque imagina, morre uma pessoa de cancro, é notícia. E nós... Por acaso, normalmente até são um pouco discretos, não é? Quando se diz morreu de doença prolongada, até não é um... Mas como é que eu tenho... E as redes sociais o meu amigo faleceu de cancro, vai lá todo mundo... Mas ninguém diz sobreviveu ao cancro. E os casos de sucesso neste momento já são imensos. Só que nós damos, mas isso é tipicamente português, nós damos mais o lado da tragédia. Não é só português, pronto, em termos noticiosos faz algum Ricardo, sentido. nós percebemos, mas eu acho que é isso, é que morre alguém de coração já não é tão grave, quando os casos cardíacos estão cada vez a aumentar mais. Uma amiga minha disse-me, e eu espero não chocar ninguém a dizer isto, quando eu tive o linfoma, ela não sabia o que era um linfoma, ele ligou-me e disse-me assim, Gabi, não é grave, se fosse diabetes é que não tinha cura. Que é crónico. Percebes? Eu acho muito interessante este diálogo. E Mesmo já me contou. E eu acho que tudo é tal coisa, mas nós sabemos. Eu posso dizer, eu nunca, das pessoas que tiveram comigo em tratamentos, nenhuma delas morreu. E quando eu digo isto, as pessoas. É sério, Gabi? É sério. Vamos mostrar isto ao mundo. E eu acho muito importante validar o doente, sim, qualquer doente, validar o sofrimento daquela pessoa, sim. E também, depois dessa validação, depois de dizer eu entendo, ou nós entendemos, ou é natural que estejas assim, doente, com esses sintomas, com essas dores, com essa falta de energia, etc., o que seja, é importante desconstruir tudo, até os próprios rótulos. Imagine, pôr legendas nas coisas. Uma pessoa que chega ao pé de mim e me diga que tem agorafobia, vamos pôr legendas nisto. Não sei como aconteceu, parece que me falta o ar. Parece que me falta o ar. Não é? Eu estou, parece que tenho aqui uma mão. Vamos pôr legendas nas coisas e desconstruir para aquela pessoa, entretanto, não ter ali ao fim de 6 meses um diagnóstico de agorafóbica com perturbação de pânico, por favor, não é? Temos que desconstruir tudo. Sim. E fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível. Portanto... E o Manuel Forjás, por exemplo, tentou fazer isso, só que infelizmente morreu. Eu lembro-me, estive numa conferência dele. Agora, pensando bem, já estudei mais o cancro do que realmente mencionei inicialmente. Eu fui ouvir o Manuel Forjás falar, aplaudi-o imenso, segui sempre, que ele morreu com um carcinoma, não é? Com metástases. Ele tentou isso, só que nos mídias o que é que ficou? Uma morte. Mas o que é que achas que faz Faz falta? a diferença. É falar sobre... É divulgar, é quebrar tabu, é quebrar o estigma, é dar informação. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, a informação traz, o conhecimento traz oportunidade, não traz mais sofrimento. O que as pessoas depois fazem com esse conhecimento é que não pode ser negativo, não é? Mas quanto mais se souber, isto é uma opinião, é pessoal. Quanto mais souber, melhor. Agora, o que faz a diferença numa pessoa para não deprimir, para sobreviver, são precisamente estes skills, digamos assim, estas competências que a Gabriela tem e exibe. Gratidão, vitalidade. Isto é uma coisa muito inata dela, que ela já tinha antes, e acredito que depois desta reviravolta na vida dela, tenha aperfeiçoado. E consegue-se trabalhar isso com pessoas que não tenham esse perfil psicológico à partida? Eu vou responder com... Tenta-se. Os meus olhos de utopia, sim. O ser humano é transformável. A personalidade existe, não é? Há traços que a definem. Ainda assim, o ser humano é transformável. Basta querer. A partir do momento em que nós queremos ou nos predispomos a algo, nós somos capazes de tudo. Com a ajuda de alguém ou até de nós mesmos, sim, o ser humano é transformável. Não. Sim. É só me à cabeça. E sim, é possível desenvolver. Que foi. E sim, é possível desenvolver a gratidão numa pessoa. É possível Sim, desenvolver o traços sentido do humor. sim. É possível desenvolver a disciplina. Sim. Ou seja, são tudo forças, qualidades essenciais que muitas pessoas não têm desenvolvidas, não têm como recursos disponíveis. A Gabriela nasceu com eles e desenvolveu-os. Há pessoas que os trabalham, tudo se treina. Por exemplo, é importante, por exemplo, a rotina pode ser positiva num caso desses? É assim, no caso de uma doença orgânica, penso que não é assim tão importante. Todas são importantes. Agora, vamos imaginar, no caso de uma pessoa que tem uma inteligência brilhante, excepcional,
mas não arranjam trabalho porque chega sempre atrasado. Então imagina, esta pessoa vem ao psicólogo e diz sim, vamos trabalhar a disciplina e o sentido de responsabilidade, e o sentido de conexão social, o sentido de comprometimento. Porque eu lembrava-me, se calhar, essa questão da rotina pode ser importante nesta perspectiva de desenvolver a capacidade de tentar vencer, neste caso, o cancro. Assim, Ricardo, eu acho que aqui, não sou psicólogo. No segredo do cancro, na minha opinião, o fugir à rotina é o mais importante. Ou teres uma vida o mais parecida com o que já tinhas. Porque, por exemplo... Comer a Santos de Leitão no hospital, por exemplo. Imagina, ao contrário da metade dos doentes, eu tinha imensa fome. Só que tinha uma fome, como é que eu tenho de explicar? Uma fome que não era das melhores fomes. Eu continuei a comer açúcar. Ela não ficava enjoada da história também, os outros a vomitar e ela a comer batatas fritas. Eu era aquela doente que as pessoas dizem, ai, comer açúcar durante o... Não, porque o açúcar... Eu estava a comer... Eu pedi à médica para comer gomas, estás a ver? Eu todos os dias comia um gelado. E no hospital só me davam... Faço a publicidade do EPA. Estás a ver? Eu não posso ver EPA à minha frente, porque aquilo é tão pequenino que a pessoa ficava cheia de fome. Isso faz-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver, mas só para aliviar um pouco, que era... A minha mãe, houve um verão que estive a trabalhar e todos os dias a minha mãe me mandava salada de tomate para o almoço. Hoje em dia não como, até gosto, mas paro. Olha, como eu comia tanto, eu tive uma altura que eu não podia comer, porque estava com valores muito baixos, e então, se há coisa que eu detesto, é banana. E no hospital só havia iogurtes líquidos de banana. E nem aí deixavam levar nada. Então eu passei quase 15 dias a comer pêssegos em lata. Eu hoje não posso comer pêssegos em lata. Porque eu tinha tanta fome. Lembro, mas isso, o que é que eu tentava fazer? Imagina, eu não podia vir à rua, eu estava em casa. Mas eu não passava a vida em casa. Por isso é que eu criei, e hoje não é o tema aqui, por isso é que eu criei o blog, estás a ver? Porque eu precisava de voltar ao mundo, de ver como é que o mundo estava. Eu ia a um cinema, quando eu tinha os valores para não adoecer, eu ia à rua, eu ia ao fórum, eu ia jantar fora. Acho que... Mas isso também era a rotina de não ter a rotina, quase. Claro. Sim, eu tentava... A pessoa tem que se cuidar, no sentido de ter rotinas essenciais para se cuidar, sim. Mas o que a Gabriela está a dizer é que essa vidinha normal não é assim tão importante. O importante é dar cor. A história do EPA, eu quero saber a história do EPA. A do EPA eu já tinha contado, que só me davam EPAs no hospital. E eucalipto, de vez em quando era dia de festa, era eucalipto ali, não. E então depois eu só comia de outras marcas, porque aquilo não me enchia, estás a ver? Da mesma maneira que eu precisava, eu fiz sempre em regime de internamento. E se me disseres, e ainda bem, porque eu acho que os profissionais têm um coração de dor, mas as salas onde tu fazes as quimios, eu, graças a Deus, fui poucas vezes ao hospital dia, acho deprimente. Porquê? Porque uns estão de boca aberta, outros ressonam, porque são muitas horas, estás a ver? Só que, o que é que acontece? Eu fiz sempre em regime de internamento. Então eu levava a minha comida, eu ia fazer aqueles sacos do Pingo Doce, eu hoje já passo publicidade aqui. Eu ia lá às compras, mas só comprava coisas que eu sabia que iam alimentar o meu... Sei lá. E sabes que eu acho que desenvolvi uma coisa que a Vânia pode explicar, que outras pessoas desenvolvem, que é fome emocional. Eu tinha mesmo fome emocional. Compensavas? Sim, eu compensei muito através da comida. Mas também há outras pessoas que não têm que o fazem, não é? E aí sim é foco da atenção clínica, deve ser foco. No teu caso não, no teu caso estavas ali internada, por amor de Deus, ainda bem que tinhas apetite. Venham os gelados. Então eu estava há bocado a contar que às vezes as pessoas dizem o isolamento, o cuidado. E o que é que acontece? Eu tive uma única infecção durante este processo todo. E eu era uma pessoa que andava sempre na rua quando tinha valores. Há aqui uma coisa que é importante. Nunca usei máscara porque eu não aguentava. Aquela coisa de pôr uma máscara. E era mais algo a chamar a atenção sobre ti. Da mesma maneira que eu nunca usei lenços, porque... Tanto que... eu já te conto... Posteriormente já te conto. Vou-te contar a história da Mel. O que é que acontece? Vânia, só uma coisa. Eu não sei se estiveres assim, se calhar não estás dentro não apareces do plano. Depois não apareces. Então eu estava a te contar. As pessoas às vezes dizem, o isolamento, ficar em casa é que é bom. Não. Eu estava em casa e estava aplaviada. Aplaviada é quando não tens qualquer tipo de valor. E eu sou picada por uma melga. Uma melga é uma pessoa
com bons valores, não é nada. Eu hoje sou picada por melgas, que dizem que é bom. Que O meu filho, diariamente, é picado e acorda ótimo. E eu começo a ter 40 graus de febre. Eu entrei no Zuca às 4 da manhã, a alucinar. Eu não tinha nada, eu precisava de transfusões com urgência. Eu não tinha, por uma melga. Eu estava em casa. Ainda hoje tem uma marca na perna enorme. Eu deixei de andar. Foi aí que eu comia só os pêssegos em lata e tudo. Eu deixei de andar, cara. E sabes que eu acho que há outra coisa que eu também tento muito fazer. Já agora permite-me dizer, e aqui está, quando a Gabriela diz, eu ia à rua com valores, ou seja, eu ia à rua quando podia. A consciência e o autocuidado e o amor de cuidar de si e saber que tem que se resguardar. Não pode entrar num processo de autoviolência, tem que se proteger, não é? Sim, mas... E há pessoas que não o fazem, por isso. Sim, da mesma maneira, das coisas que mais me custou deixar de comer era sushi. É uma das minhas maiores paixões. Eu lembro perfeitamente, a noite antes de eu ser internada, fui ao sushi, está a ver? Eu comi tanto sushi. E eu voltei a comer sushi passado 2 anos. Está a ver? É o que eu digo, as pessoas às vezes não têm essa consciência. Claro que sofres de privações, só que eu acho que nós, seres humanos, e hoje eu às vezes tento muito levar o Carpe Diem, eu vivo muito o Carpe Diem, porque eu sou grata todos os dias a acordar. Porque eu já tive tanto medo de fechar os olhos e não voltar a acordar, por isso que eu levo uma vida que às vezes as pessoas não percebem. Porque o facto de eu já não ter medo de fechar os olhos, para mim é uma conquista. E eu acho que o nosso problema é nós nunca celebrarmos as conquistas. E ali tu celebras tanto. O facto de chegares a um hospital e teres umas boas análises é uma felicidade, cara. E são pequenas coisas. Olha, o facto de eu poder ir, naquela altura, já poder ir a uma esplanada, era o sinal que eu estava boa. Eu aprendi a dar valor às pequenas coisas. Que nós deixamos, nós já, nós adoramos os pequenos detalhes. Não, porque nós não valorizamos minimamente. Eu às vezes digo, o facto das pessoas poderem ir às palestras, as pessoas deviam se sentir gratas por poderem ir a algum lado. Porque eu, durante muito tempo na minha vida, eu desejava ir a determinados sítios e eu não podia. Eu fui privada, eu digo, a minha cadela, das coisas que eu mais amo na minha vida e que tem mais significado, há quem diga que antes de ter um filho deves ter um cão. Então eu pedi ao Rodrigo e nós temos uma cadela. A minha cadela teve que passar para casa dos meus sogros, porque para o Rodrigo me dar atenção, para eu não adoecer, houve ali um corte e tu tens que aceitar esses cortes porque eu sabia que era o melhor para mim, o melhor para ela. Mas era só uma questão psicológica, não era ali também, física, era... Como é que eu dizer? Ali ela podia ser um perigo para mim, entendes? Sim. Mas também essa questão sempre da terapia, os animais ajudar na terapia. A questão é que pronto, é aquilo, tipo a de doença. questão é que a pessoa está aplasiada. Se ela com uma melga ficou com a perna inchada, paralisada, deixa de andar, tem que ser internada. Não é? Tem que haver um resguardo. E lá está. E depois as pessoas à volta que desconhecem a questão não entendem. Eu própria, uma vez, quando conheci a Gabriela, ela pediu-me um lenço de papel. Tens um lenço de papel? E eu dei-lhe um lenço de papel que não reparei que estava sujo. Mas eu, possivelmente, admito aqui, com aquele lenço teria assoado o meu filho. Porque eu nunca tive um cancro, nem ele. E ela reparou logo no lenço sujo. Nunca te disse isto, mas eu reconheci isto como um comportamento que deriva de um resguardo especial, não é? Preservação. Exatamente, é negativo? Não. É natural que assim seja, claro. E o lenço realmente estava sujo. Mas percebe porque é que se vão desenvolvendo determinados detalhes, determinados comportamentos que antes não existiam. Tal como ela parece que renasce e agarra a vida ainda com mais força, não é? Eu não estou a fazer o elogio da doença, nunca. Mas já que ela sobrevive a um cancro, é normal que venha com outro mindset, não é? Venha um diamante dali, não é? Depois de tanta gratidão, de tanta felicidade, tanto sandes de leitão e gelados e calipos no hospital, e tanto amor que teve, não é? E de tanta ginga que teve no manejo de preconceitos, pessoas que se afastaram, empregos que a recusaram, é normal que daqui saia um diamante bem polido, não é? Mas também é normal que venham os tais, como disseste, danos colaterais, que são secundários. E há outra coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos, que é o abandono. Porque as pessoas às vezes pensam, sim, eu fui uma felizarda, o Rodrigo ter ficado ao meu lado, mas porque ele quis. Sabes, cara, eu nunca pedi ao meu namorado, eu nunca fiz aquela coisa, Rodrigo, fica. Eu até quis acabar com ele porque não achava justo ele passar por isto, é verdade. Mas as pessoas, eu imagino que seja difícil tu teres um cancro, ainda seres abandonada por alguém. Claro que eu às vezes... Isto acontece muito. E eu não tinha tanta consciência. Mas será também... Há consciência que pode não ser justo também para outra pessoa. Há pessoas que não têm essa força, não?
Sim, eu acredito que sim, e a Vânia, se calhar, está mais apta do que eu a responder dessa questão. Sim, há pessoas, eu costumo dizer, quem não ajuda só atrapalha, e esses não são precisos. Eu tive amigos meus que se afastaram de mim, porque eu já não era a pessoa que ia com eles sair à noite, já não era a pessoa que ia jantar com eles, porque eu estava diferente. Eu tive amigos meus que nunca me conseguiram ver careca. E tu pensas assim, não é justo, se calhar eu não os compreendi, mas ainda hoje não consigo compreender. Imagina, é um cabelo, entendes? É um cabelo. Não acho, o marido da Vânia nunca teve, e é careca, não é? É a mesma coisa que eu não conseguia entrar. Eu careca, é verdade. Só vi com o cabelo nas fotos. Mas eu acho que se calhar há pessoas que nós, se calhar aí estamos a ferir, mas eu acho que há pessoas que não aguentam se calhar o peso da outra pessoa a ter um cancro. Uma pessoa é muito bonita quando promete na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, mas na hora, se calhar, eu penso muito, acho que há abandonos que eu conheço que não são justos, estás a ver? Eu acho que é preferível nós na nossa vida sermos sinceros. Não quero mais isto, não consigo lidar do que, por exemplo, chegar a casa e a pessoa não estar. Pois é melhor enfrentar as situações, Só que mas o problema pronto, é que aí, e não vamos estar aqui a condenar pessoas, mas eu acho que se calhar o abandono não é fácil porque tu esperas sempre de quem está ao teu lado um apoio diferente. Claro. Mas eu posso dizer, eu própria, de pessoas que estavam muito próximas de mim, que não apareceram. Estás a ver? Tive o meu namorado, tive essa sorte, mas se calhar, e eu digo muitas vezes que aconteça o que acontecer na vida, eu vou ser sempre grata ao Rodrigo, porque ele foi daqueles apoios, nós estávamos juntos há um ano. E há casamentos com 20 que eles saem, mas não se pode condenar as pessoas, nem dizer que o meu namorado é melhor que o marido da senhora que foi abandonada, porque são pessoas que têm uma personalidade diferente. Eu própria, às vezes, digo isto. Não sei como reagiria se fosse ao contrário. Não sei, porque ninguém sabe. Não se sabe. E aqui a tertúlia, neste caso a Esperança Não Tem Cor, a ideia é continuarmos a falar... Sim, o objetivo dela, ela está inserida no projeto Cancro Histórico que nos une, que é a exposição. Sim, o objetivo será, até novembro, levar a mais pessoas, já é muito bom àquelas que eu tenho conseguido chegar, e agora acho que com a ajuda da Vânia vamos chegar a mais pessoas, vamos conseguir desconstruir, porque há coisas que por muito que... Sabes que eu saio de muitas palestras com aquela noção que as pessoas acham que eu sou um ser, se calhar, especial. Não sou. Sou uma pessoa normal que encaro a vida de uma forma porque fui privada de ter, estás a ver? No momento em que a minha vida estava... Corria aquilo... Porque eu acho que há várias coisas com quem... Ela já era especial a priori, evidentemente. Como é óbvio. Isto é ponto assente. Mas eu acho que... E a Vânia está aqui e pode-nos ajudar. Nós crescemos todos com aquela coisa do... A família. Primeiro vais para a faculdade, depois tens o emprego, depois casas, depois tens os filhos e pronto, é isto a tua vida. É um bocadinho a pressão social, é o que esperam de ti. Sim. E a pressão social, neste caso, sofre muito. Por exemplo, eu posso dizer, eu agora trabalho por conta própria, mas antes disso, eu ia a uma entrevista de emprego, a pessoa perguntava-me assim, o que é que fez de 2016 a 2018, que é agora que está aqui à minha frente? E tu vais pôr o quê? No currículo, tive um cancro. E quando tu não respondes, a seguir... Tu tens que pôr os papéis e tens que colocar que tens uma incapacidade. Eu tenho Quando tens um cancro, normalmente eles dão-te uma incapacidade. Eu tenho 60% até daqui, até ao próximo 2021, que ela acaba. E tu tens de dizer numa entrevista, olha, eu tenho uma incapacidade. E a pessoa olha para ti e pensa, não teve no mercado, porquê? Tem uma incapacidade, porquê? Tu vais ter que estar a abrir uma pessoa que nem sabes se te vai contratar ou não, a tua vida. Exatamente. É um escrutínio constante. E numa pessoa Com toda vulnerável. mas Com toda a gente, sim, com toda a gente, é verdade. Mas numa situação de maior vulnerabilidade. Sim, não, é assim, nós olhamos para a Gabriela e vemos esta mulher sempre linda, nunca para, sempre com telefonemas, mas a verdade é que ela tem realmente muita energia, muita vitalidade, porque eu vejo definhar muita gente. Exato, a Gabriela neste caso será o que escapa à normalidade, né? Se calhar quem está dentro da normalidade acaba por ser o mais complicado. O trabalho mais complicado. Eu não considero a Gabriela um alien. Não é um alien. É especial. Sim, não está a dizer isso. Não. Agora não me lembro da palavra em português. Foge em ao inglês padrão, é foge ao outlier. padrão. Pronto. Sim, é precisamente. Foge ao padrão. É. Não, mas imagina, eu continuo a ter... Eu acredito... Há muita gente que foge ao padrão. Mas imagina, eu continuo a ter sessões de psicoterapia. E hoje eu até faço hipnose. Porque eu acredito que... Eu vou-te explicar. As minhas células têm memórias. E então eu acho que se elas sempre tiveram memórias boas e tiveram uma doença, hoje é preciso limpá-las
dos últimos tempos, dos últimos meses, então eu optei por recorrer à hipnose. Reorganizar. Exato. Reorganizar. Mas por acaso, não tanto como isto fugindo ao tema, que é a questão da memória do ADN, que acho que é um tema muito E a interessante. memória corporal. A memória corporal. Então, não há tempo para explorar a questão do trauma, mas podemos dizer-te que não é o cérebro que retém a informação fica no corpo todo, digamos assim, não é? As emoções ficam, digamos, inscritas na faixa, que é o tecido conjuntivo, digamos assim. Quando nós andamos tensos ou sofremos algo muito violento, muito possivelmente, às vezes somatizamos uma contratura, entende? Ou seja, não é só na cabeça, porque se nos dirigirmos para a mente é o quê? É um construto. A mente não existe, é um construto. Vamos entrar no dualismo de Descartes. Não é? Vamos entrar na questão da dualidade. Não, nós temos que integrar corpo e mente. Eu nem gosto de falar em mente, eu falo no corpo como um todo. E faz todo o sentido que alguém fazer uma terapia, hipnoterapia clínica, por exemplo, porque entra em processos de autorregulação do organismo. É complexo. Muito claro, o corpo ele próprio é complexo. É como como diria o Sartre, nós não temos um corpo, nós somos um corpo, não é? E nele tudo se inscreve, assim como as memórias, os episódios. Claro que a consciência não tem consciência deles, mas há um aparelho que pensa esses pensamentos não pensados, que é o nosso corpo. Não obstante a espiritualidade que cada um possa ter, entende? Mas eu, como psicóloga, a minha base é esta, é a psicologia, e então verbalizo assim desta forma, não obstante a espiritualidade que eu possa ter. Em termos deste, não sei quantas sessões vão ter mais marcadas? Ainda não estão definidas, Ricardo, porque ainda está algumas coisas em aberto, outras eu estou a estudar se é melhor ou não, mas pelo menos mais 2 virão a caminho. E qual é o conceito? Não é só a Vânia e a Gabriela, é ter, digamos, uma conversa com pessoas que também partilharam a experiência da Gabriela, a Vânia um bocadinho a moderar e a enquadrar, não é? Sim. Pode ter uma função terapêutica, mas a ideia não é que seja terapia. É Isto é partilhar a exposição da Gabriela. Sim, e acima de tudo é desconstruir, estás a ver? Palavras que eu acho que eu sozinha não consigo, porque as pessoas encaram sempre como uma experiência pessoal. É muito... No outro dia, numa palestra, alguém levantou a mão e disse assim: a Gabriela diz isto porque sobreviveu. E eu disse: minha querida, não está provado que se eu tivesse passado para outro mundo poderia vir cá explicar o que não está. Pronto. Mas é isso. As pessoas encaram muito como uma experiência pessoal que tem o seu impacto, só que eu acho que é preciso ir mais além. É preciso ter pessoas que demonstrem e desconstruam e digam: é normal ter um cancro, é normal viver com um cancro e é possível viver com um cancro, que é cada vez mais uma doença crónica. E vai ser, cara. E ambos sabemos. Mais ou menos, mas tratada como? Sim, e acima de tudo é preciso dizer a palavra. Eu quando tive a doença, toda a gente dizia: tem aquela doença ruim. Nós usamos tudo mau para caracterizar o cancro. Mas nós dizemos: tenho uma constipação. Não dizemos: olha, estou com aquela doença, aquela que te provoca acima. Não dizemos isso. Mas com o cancro temos uma aversão. E hoje em dia, sabes que... E já existe uma história, não é? Já podemos ver, desculpa ter-te interrompido, mas todas as doenças mortais que fazem parte do paradigma clínico, muita gente tinha medo de verbalizar a palavra. Isso aconteceu com a tuberculose, aconteceu com a própria SIDA. Isso está relatado pelos historiadores, E há alguma razão específica para isso? É negação, é mais a negação. Então não há razão específica. A doença é tão mortal, tão fatal, tão assustadora, tão fantasmagórica, que as pessoas não a pronunciam. Mas se atrevem. Mas em termos até psicológicos, se calhar é aquela questão da negação, né? Ao negar-se deixa de existir. Há de ser mais ou menos uma ideia deste género. É uma via de fazer a leitura. Eu mais uma vez... podia fazer aqui a minha ou várias leituras, não quero fazer, sou muito por dentro nesse aspecto. Não sei se... Eu estou a pensar num romance que li em que a personagem não dizia o nome da palavra com medo de ficar ainda mais doente. Não sei quais eram os processos específicos que o escritor imprimiu ali naquela personagem, não é? Mas sim, faz todo o sentido. É o não dizer para não acontecer. Só que está a pensar, não é? Qual é a mensagem que o pensamento emite?
para o universo, para os outros, para aquela pessoa. Não é preciso que haja prosódia. Há um pensamento negativo, então é mau. E a Gabriela o que é que fez? Não teve esses pensamentos. A Gabriela pensava positivo. Se calhar também lá estavam de vez em quando, mas... Nunca estiveram, Não? Ricardo. E é por isso que eu depois, no pós, tenho isto. Vieram todos. Vieram logo todos. Eu depois no pós tive todos. Mas nunca estiveram, Ricardo. Foi a ressaca. A ressaca. Eu acho que eu tive assim uma ressaca de pensamentos negativos. Ok, depois aquilo quase que engoliu, não é? Por isso é que Exato. ficava... E então eu acho que é um bocadinho por aí. Neste momento ajudar ainda mais pessoas. E sabes que eu acho que nós não existe uma fórmula mágica para dizer agora se tiver cancro é assim que tem que Claro. Mas se calhar agora, sabes que eu recebi esta semana uma mensagem muito interessante no meu blog, que a pessoa dizia assim: não sei como é que fui ter uma entrevista sua, mas esta semana o meu filho chegou a casa e disse que ia seguir a especialidade de oncologia. E eu disse o quê? O quê, filho? Vais seguir uma área tão mortal, não queres outra coisa? E depois de ler a sua história, percebo que o meu filho pode ser especial. E é verdade. Eu acho que uma pessoa que tenha a capacidade de seguir esta área tem que ter algo. É preciso ter tools, ter arcabouço, ter uma estrutura. Sabes que eu... Porque é desgastante, não é? Não será... Sim. Todas as áreas... Eu digo isso porque, por Olha, exemplo, para quem já está só nas... o facto de ter que estudar biologia molecular na área da oncologia deve ser uma seca. Pronto, ponto número um, não é? Mas eu até estava a pensar na questão, não é? Um médico que está nas urgências lida com muita morte, muito problema, mas é se calhar mais imediato. Agora, quem acompanha um processo longo e desgastante pode ser... É duro e é muito ingrato, porque às vezes as pessoas associam aquele médico que é o monstro brutamontes que me deu a notícia daquela maneira traumática, não é? Só que lá está, para tudo é preciso sensibilidade e nestes casos é preciso ter mãos de ferro firmes em luvas de veludo, como dizem os franceses. É isto mesmo, guiar um processo destes bem guiado é isso. Sim, porque não é Firmeza fácil. e veludo. Sabes que a minha médica, hoje eu tenho uma relação ótima com ela, eu detestava tal pessoa. Eu achava que aquilo não tinha coração. Mas o que é? Tu com 25 anos, a primeira vez que ela me vê, dá-me só notícias más, eu penso assim, esta pessoa não deve ter coração. Há uns tempos, a minha médica, eu mostrei-lhe um projeto e ela desatou a chorar. E olha, a minha cara de para. Foi verdade. Isto, em pleno consultório, eu viro-me para ela e disse, a doutora também chora. Estás a ver? Tipo, porque eu acho que ela era inquebrável. Porque estas pessoas lidam de... É o que ela diz. E tu cobras a estes médicos. Sabes, eu orgulho-me de nunca eu ter perguntado à minha médica, vou sobreviver. Eu nunca lhe fiz esta pergunta. Porque não era justo eu perguntar a uma médica, acha que eu posso morrer? Não, tu davas essa resposta a ti própria. Sim. Que viveria. Eu só fiz uma pergunta uma vez e foi ao cirurgião. Mas era qual era o tempo que eu tinha de vida. E ele respondeu, o mesmo que eu posso ter, sair agora e ser atropelado por um carro. É o mesmo, Gabi. Não há timings. Claro que estas pessoas têm que ter, e eu costumo dizer, eu acho que eles precisavam de ter um próprio apoio. Um médico que todos os dias, tu o que é todos os dias tu podes dar a notícia a alguém que tem um cancro? Deve ser fácil. Tu pões uma vida, é que tu não paras só uma vida, tu paras imensas vidas. Porque é uma família que tem que parar a vida. Porque tem. E já não estamos a falar daquelas pessoas que, por exemplo, vivem fora os ambientes hospitalares. Imagina, uma pessoa que viva, eu chegava a ver pessoas que vinham de longe para virem aos tratamentos, virem na ambulância, saberem que saíam dali, tinham que ir para casa, fazerem quilómetros e quilómetros para serem curadas. Eu vou dar um exemplo. Há muito pouco tempo atendi em consultório uma pessoa que é profissional de saúde numa área destas e ela estava-me a dizer que adorava aquele serviço, é uma pessoa muito especial, muito sensível e estava-me só a mostrar que não é fácil, que é fácil ficar muito cansada. Então ela com muito humor diz-me assim, olha, está a ver o que é uma pessoa a chorar baba e ranho e a desabafar comigo que sou quem está ali a dizer que agora eu tenho leucemia e eu, espera aí porque está ali uma pessoa que tem que reanimar. É isto, a vida de um profissional de saúde numa área destas. Quer dizer, tal burnout é complicado. Olha, espera aí, deixe estar aí a chorar, que eu agora não consigo consolar, porque tenho ali um mesmo a morrer à morte e eu tenho que ir lá com o desfibrilador, imagino. E há pessoas que depois vão buscar os sacos pretos para a morgue, etc. Portanto, isto pode ser muito tétrico. Alguém que vá para uma área destas, por gosto, é alguém, sem dúvida, muito especial. Gabi, portanto, agora também já levamos... Aquilo já vai com mais de 2 horas a gravar o som. Se calhar até para a Vânia ir ter com... Eu acho que, eu lanço-te aqui um desafio, acho que a Vânia deve vir sozinha numa próxima falar sobre a memória das células, estás a ver? Eu acho que vai ser um tema interessantíssimo. Se agora nós a estudar o
Mas olha, eu tenho Vai a questão das vidas lagartixas. passadas e tudo isso, não sei até que ponto não é uma questão de memória do ADN que nos vai sendo transmitindo de geração em geração. A questão das vidas passadas. Sim, sim, não, ou seja, aquelas pessoas que têm a ideia que que é viveram das uma coisas vida que eu mais passada, Sim, pois, não conheço, Claro. tinha que ir estudar, se isto Sabes que é das existe mesmo, coisas que eu isto é mais uma quero, ideia que eu apenas, adorava não é? experimentar, era saber quem é que eu fui numa vida passada. Adorava. Não, mas essa questão, Sim. É uma questão estava a pensar, em de termos crença. racionais, se encontrar uma explicação biológica para a eventualidade da ideia das vidas passadas, poderia passar, mas isto é uma teoria, não é? Não, é? Está-lhe a ocorrer agora, não é? Não, por acaso já tinha pensado nisso, mas o próprio ADN, né, que nos é transmitido, não é? Neste caso o meu cromossoma Y é igual ao do meu quinto avô, né, supostamente, ou seja, as próprias células têm memória, o meu próprio ADN pode ter memória, mas isto Claro. é apenas uma ideia. É uma ideia que está É a uma partilhar ideia. connosco, claro. Eu, se me permite, não ponho em causa o conhecimento que não explorei. Pois, também não. Ainda também assim, não vejo dessa forma. Não é? A questão das vidas passadas pode ser importante do ponto de vista de construir uma história, como se pode ter um sonho e esse sonho ser reparador e é uma história que se constrói, é algo que se organiza, não é? Ou que tem que se reorganizar. Agora, não obstante a minha espiritualidade, volto a dizer, a questão das vidas passadas e dessa memória corporal não me faz sentido. Porque uma célula, não é? O cariótipo genético é um ser humano em potência, não é? Só isso. Eu faço a outra leitura, a questão das mensagens que se passam sem se falar. Valorizo muito o imaginário coletivo, não é? A transmissão do conhecimento tácito, transgeracional, não é? Sem haver uma necessidade de verbalização das coisas, só por... E em termos, agora, redirecionando à origem, aqui digamos, esta tertúlia, qual é a ideia em termos de público-alvo? Não tem, Ricardo, porque eu acho que é assim, uma pessoa que nunca tenha tido cancro deve perceber que existe a palavra cancro e que não é assim tão duro como contaram a história, estás a ver? Porque a mim contaram-me, quando eu tive cancro, quando eu comecei, o meu pai, a mãe dele tinha tido cancro. E o meu pai só se lembrava daquele cancro que a pessoa está sempre a vomitar, que a pessoa não consegue. O meu pai lembrava-se desse tipo de cancro. E hoje em dia as coisas já não são assim. Claro que há pessoas que vomitam, há enjoos, eu não sei o que é isso. Mas há pessoas que têm. Mas hoje em dia, tu tens um enjoo, estás logo a levar a medicação para não passares dali. Hoje em dia as pessoas já não... Acho que o sofrimento associado ao que há 10 ou 20 anos era um tratamento oncológico é completamente diferente. E eu acho que o objetivo destas palestras, e quando eu montei a exposição, era levar a mensagem ao maior número de pessoas. Porque eu sofri por falta de informação. E eu não quero que uma pessoa que tenha cancro sofra tanto como eu, porque não teve a informação necessária. Não quer dizer que a pessoa vai sofrer. Eu não digo que a única pessoa que me disser que não sofreu quando teve um diagnóstico destes, eu aí duvido. Porque acho que se ela não sofrer no imediato, ao ficar anestesiada, não é? É, exatamente. Até que tem um confronto com a realidade. Eu tive o confronto com a realidade no imediato. Porque depois poderíamos estar a falar que veio um processo de aceitação, porque as pessoas recorrem muito àquelas frases. Porquê eu? Porquê? Claro. Entrou ali na dúvida existencial, Exato. na autocomiseração. Isso não te aconteceu, tu foste muito prática, Sim. pragmática, esperançosa. Tive aquele momento em que achei que ia morrer. Tive aquele momento que chorei, que neguei os tratamentos, que não queria ser tratada. Até que tu és abanado, que não queria ver aquele mundo. Porquê? Porque aquilo para mim era estranho. Era injusto. Ricardo, a primeira vez que eu decidi fazer uma sessão fotográfica para o blog, eu estava careca. O que tu tens que justificar e preparar um fotógrafo para te fotografar assim é estranho. Tu até aí tens que dar justificações. Entende? Tu até aí, eu chegava imagina, um sítio que não me conhecessem, toda a gente ficava a olhar para ti. Coitadinha, há uma senhora, pronto, eu depois desculpei, eu não sou uma pessoa de guardar rancor. A pessoa olha para mim e diz assim, fico tão feliz, cara. Agora já não tenho a cara de uma pessoa que está quase a morrer. E tu pensas assim, pronto, isto quer dizer que eu devo estar... anedota. Estou a dizer, a pessoa disse-me isso. E eu pensei assim, oh amor, eu se calhar devo ter que subir a base. Lá em casa, estás a ver? Opa, tu tens isto, estás a ver? Da mesma maneira que quando tu vais a um cabeleireiro cortar o cabelo ou rapar um cabelo, numa mulher não é normal.
Se a mulher tem... É porque está... A primeira vez que eu lembro-me, isto aconteceu passado pouco tempo de eu ter deixado os tratamentos, e eu fui, à altura da queima, nós fomos até à portagem. E a rapariga, que não tinha visto, eu tinha o cabelo muito curtinho na altura, olha para mim, eu deixei de beber álcool, não bebia na altura, ainda hoje raramente eu bebo, mas na altura eu não bebia mesmo. E ela perguntou-me assim, olha, queres álcool? E eu disse, não. Ela ficou assim, muito para olhar para mim. Até que, passado pouco tempo, à conversa, ela disse assim, tu tens um ar tão moderno, de uma pessoa tão para a frentex, e tu não bebes, só fumas aquelas coisas. Então ela achava que eu era uma punk, estás a ver? E a primeira vez que alguém não me associou o meu cabelo a uma doente oncológica e achou que eu até fumava umas drogasitas, estás a ver? Só voltava a perguntar se estavas a acompanhar a tua amiga, se eram parceiras, eventualmente foste homossexual, não sei. Lá está, mas se calhar estereótipo. Isso, ou não? Foi tão... Mas é estranho, é inusitado. Não, mas eu estou a dizer, ou seja, se calhar foi das primeiras vezes que foste olhada com o cabelo assim. Já não era... Isso é giro, a saber que há alguém que vê de forma diferente, que nunca foi pensada antes, é giro. Sabes que durante um tempo eu tinha necessidade de dizer às pessoas, sim, eu tive um cancro. Porque na minha cabeça... pensassem que eras punk, por exemplo. Não, e não é isso, imagina. O facto das pessoas já não me verem como uma doente oncológica, foi estranho ao início, estás a ver? Quando as pessoas... E depois tu tens que começar, acho que há uma coisa que tu ganhas aqui, é a resistência. Mais do que resiliência, eu acho que é a resistência. Mesmo calo. É. Eu vou a um casamento, passado pouco tempo, e eu já tinha uns caracóis. E nesse dia, eu fui a uma cabeleireira, e ela fez-me aqueles penteados, tipo, aqueles caracóis tipo que as nossas vozinhas tinham, e ficou muito armado, estás a ver? Lembras-te daqueles caracóis? Lembro. Eu vou ao casamento, e havia uma rapariga muito incomodada. Até que chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha, estava a falar com a minha mãe, a tua peruca é mesmo bonita. E ela não conseguiu peruca. E eu assim, a minha peruca é o meu cabelo. Ela disse, não é. E eu digo na brincadeira assim, queres puxar? Eu disse, posso. Olha, tu das duas uma, ou começas a pensar, quem está doente... Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu comecei a dar palestras muito cedo. E eu chegava à conclusão de que eu estava muito bem, ao contrário destas mentes, tipo, todas poluídas, porque, é sério, porque as pessoas dizem cada coisa. Às vezes as pessoas são delicadas e não têm noção das conveniências. Mas podem não fazer por mal. Não, muitas vezes não fazem. Podem não fazer por mal, mas eu acho que nós temos que saber até onde podemos ir, sempre com as pessoas. Imagina, o meu namorado era alvo, constantemente, aquelas palavras, namorada para sempre, namorada... Doente, namorada para sempre. Estás a ver, são coisas que não se dizem, é uma pessoa que a namorada tem um cancro. Tal... eles devem acabar ele em breve. Havia pessoas que achavam que a minha relação não... O meu namorado estava comigo por pena, porque eu tinha os dias contados e ele não queria sofrer. E tu tens que ter... Eu acredito que tu ganhas resistência nestes aspectos porque tu precisas de pensar, deixa lá. A pessoa disse esta ideia, disse isto infeliz. Só que o que é que acontece? Nem todas as pessoas pensam assim. Há pessoas que... É por isso que eu acho que depois de um cancro de depressão, é um passinho ali, é uma barreira tão ténue depois de um cancro vir a ter um processo depressivo, porque... É maioritário nos casos. E para acabarmos então num tom mais alegre, o que é que achas que é necessário, qual é a parte mais alegre que a gente fala disto tudo? Do início ao fim, está sempre a rir? Sabes que há uns tempos as pessoas diziam assim, porquê é que sorri quando fala de cancro? E eu digo assim, da mesma maneira que a minha querida sorri quando diz que está viva, porque eu estou viva, Ricardo, e isso é o mais importante. E o cancro deu-me tanto, estás a ver? Claro que eu não sou grata ao cancro e eu preferia não ter passado por isto na minha vida. Pode ser mal entendido. Mas já que veio, porquê é que não havemos de retirar as coisas boas de uma fase tão negativa que tinha? E exponenciar. Exato, porque eu acho que o problema, nós, na nossa vida, se sempre conseguirmos olhar para o lado bom, se as coisas acontecem é porque têm que acontecer. Eu hoje, eu sou uma pessoa um bocado espiritual e acredito muito que isto já estava escrito, que eu tinha que passar por isto na minha vida, porque imagina, o meu cancro não é uma coisa que passa em ADN, apareceu. E quando apareceu estava no último estádio. Eu do último estádio, porque às vezes as pessoas pensam, teve um cancro dito. Não, eu tive uma coisa... Eu tive uma coisa muito grave. O meu estava super infradiafragma com envolvimento medular. Eu não andei ali a brincar às coisas. Se era para ter também, ao menos uma pessoa que tenha. Mas eu acho que o importante é isso. É impossível. Eu acho que o bom imagina, é as pessoas olharem sempre para o lado bom. Eu acho que tudo é um desafio.
E Pá, depois, desculpa, nós vemos esta mulher linda, assim de tailleur, e depois vai à agenda, é um caderninho com unicórnio, com frases motivacionais. Mas isso é tudo. Sempre linda, maquilhada, nas palestras nunca chora, mas toca ao coração, as pessoas arrepiam-se. Mas eu não choro porque não veio de mim. Não chora porque não calha, até podia acontecer. Podia sei lá. acontecer. Eu Mas não, estou, não é assim olha, uma coisa. Nem eu participo. eu vou-te só dar um. Sim. Só te contar uma coisa muito. O meu avô tinha falecido. Dia antes desse. 2 dias. 2 dias antes de nós lançarmos a tertulia. A Vânia não queria que eu disse, não, Gabi, deixa estar. Eu disse, não. Ele teve a vida que teve. O maior sonho do meu avô era ver-me curada. A seguir a ver-me casada. Primeiro era ver-me casada, depois mudou para ver-me curada. E eu estava, claro que foi a minha primeira grande perda, sabes? Mas eu dizia, ele foi na idade certa, ele não sofreu, ele viu-me bem. Eu continuei, estás a ver? E disse, não, isto é a minha missão, vamos fazer. Porque eu acredito muito É uma homenagem também. Sim, não é? eu acredito que isto é muito... Eu acredito que todos nós temos a nossa missão. Eu precisei de um cancro precisei de um cancro para 2 coisas, para deixar de sobreviver, porque eu acho que a maioria de nós sobrevivemos todos os dias, não vivemos. Sobrevivemos não vivemos, porque nunca estamos completos, porque queremos ou ganhar mais, ou que o nosso marido nos ajude, ou ter um carro melhor, ou que os nossos filhos parem de chorar. Nós todos os dias, nós reclamamos de algo. Então, aprendemos a sobreviver. Eu precisei de um cancro, eu hoje vivo, estás a ver? E às vezes as pessoas dizem, Gabi, mas como é que tu consegues? Porque eu hoje não acordo com a corda a pensar que ela pode rebentar e eu posso morrer. E o facto de, eu hoje sinto-me, eu pensei que nunca mais na minha vida eu ia sentir isto, a imortalidade. Eu achei que nunca mais, quando tu tens um cancro, eu aos 25 anos achava-me imortal. E eu, quando comecei com este processo do psicólogo e tudo, eu achava que eu nunca mais me ia voltar a sentir imortal. Claro que eu deixei de ter medo de adoecer, porque eu hoje sinto que eu vivo, estás a ver? E se um dia as coisas tiverem que acontecer, eu vou olhar para trás e pensar que a segunda oportunidade que eu tenho de viver não foi desaproveitada. Isso é o mais importante. Eu acho que o que eu levo sempre nestas tertúlias, o que eu faço sempre é levar esta mensagem. Eu tive uma segunda oportunidade para viver. E que as pessoas podem ter também, Sim. é isso? Da mesma maneira que as pessoas podem aproveitar a primeira. Eu acho que. Pronto, nós somos mortais, ao contrário dos deuses, não é? Somos mortais. E a única forma de nós sermos imortais é deixar a nossa marca ou a nossa obra, não é? À semelhança do homem grego. E acho que a Gabriela faz isso. E não é publicidade, mas é acrescentar. As pessoas deviam ir conhecer o blog, ver as reportagens dela, ver as fotografias dela, as antigas, as presentes. Vão conhecer a Gabriela, o dia de mudança. Era isso que eu ia falar. Portanto, para quem quiser ir a uma palestra, pode ir ao blog, consegue ver quais são as datas, os locais. Ok. Gabriela, Vânia, muito obrigado pela vossa Ricardo. visita. Há de haver outras vezes, com certeza, para falarmos mais, se calhar sobre coisas mais alegres, embora acaba por ser alegre. Ricardo, não digas isso, que já vamos ter que voltar a fazer a entrevista toda. Foi uma coisa alegre. Estamos a falar... Estivemos sempre a rir. Nós estamos a falar de vida, sabes? Nós estamos a conseguir a falar de cancro ligado à vida, ligado à cura. Não houve aqui um momento de falar de morte. Nem de luto. Nem de... Ai, por favor. Pronto. Eu nem gosto de como profissional, ser inquirida acerca de... eu processo de luto. Que eu vou debitar para guiar aquelas fecheiras da faculdade, não vale a pena, não é? Não, temos que... Pronto, por isso conheçam, se quiserem conhecer o trabalho da Vânia, é pesquisarem nas redes sociais Vânia Cardoso. Também podem conhecer melhor. E o dia de mudança.blogs. Não, é www.diademudançablog.com. Ok, obrigado então. Obrigado, Ricardo.